Por que existem hoje tantos relacionamentos que estão fracassando, que estão acabando, que estão corroendo? Por que hoje existem muitas famílias que estão se desintegrando, homens e mulheres se separando, filhos de pais separados? Por que isso? É uma pergunta importante para você se fazer, porque a partir do momento que a gente compreende essa situação melhor, a gente consegue refletir sobre a nossa situação. Então, a dinâmica do relacionamento, quando a gente se coloca a ter um relacionamento com uma pessoa, a gente tem que automaticamente observar quais são as nossas bases desse relacionamento. Quando eu decidi casar com a minha mulher, quando eu decidi estar junto com a minha mulher, eu tive que fazer uma autorreflexão das bases. Quais são as bases desse relacionamento? O porquê que eu estou com a minha mulher? Por que teremos uma vida juntos? Essa pergunta é muito importante. Porque tem paciente, tem pessoa que fala pra mim aqui, vem cá, eu e você aqui, ó, conversando, né? Tem pessoa que fala, ai, eu casei porque eu queria sair de casa. Olha a base. A base, nesse caso, é um motivo eucêntrico, egocêntrico. Então não é um motivo que está incluindo os dois, não é uma base que está agregando os dois. Essa motivação, ela é que nem um castelo de areia num terremoto. Vai desmoronar. Ah, eu casei para ter uma vida mais confortável. Eu casei porque eu não queria me sentir sozinho. Eu casei... Então, eu casei por motivos utilitaristas, né? É conveniente para mim casar com essa pessoa. Este tipo de motivação, esse tipo de base do relacionamento é um castelo de carta prestes a cair. Então, hoje com esse vídeo somos convocados a fazer uma autorreflexão para avaliar se as nossas bases elas estão sólidas, elas são firmes para aguentar as turbulências que a vida vai nos oferecer. Porque a dinâmica do relacionamento, ela é maravilhosa, ela tem uma oscilação ao longo das... É como se fossem estações do ano. Tem aquele verão quente, né, com aquele movimento de paixão. Tem aquele inverno frio, distante, um para um lado, um para o outro. Tem aquela primavera florida. Tem aquele outono meio seco. São as fases naturais do relacionamento que todos nós vamos passar. Então, se você está realmente disposto em compartilhar a sua vida de forma íntima e profunda, verdadeira com uma pessoa ao longo de uma vida, que é o que de fato constrói, é um fator preditivo de saúde mental. É você ter um casamento e uma família, sabia? Sabia que é um fator preditivo, é um fator que aumenta o índice de saúde mental. Então não podemos negligenciar isso. No mundo de hoje ainda, que está todo mundo separando por qualquer coisa, terminando, né? Não se arrependendo dos seus erros, ou sendo egoísta, ou sendo muito vaidoso, abrindo o campo do relacionamento para lugares e pessoas que possam não estar querendo o bem da sua relação, o seu bem. Então, essa dinâmica do relacionamento depende de como você observa e de como você forma as suas bases. Então, tem pessoa que tem bases de diálogo, né? De conveniência, bases de... A conveniência, como eu já falei, é uma cilada, é uma furada. E tem uma base que muitas pessoas negligenciam, que é a base espiritual. Essa base espiritual, entenda, aqui eu não estou falando de religião, apesar de tocar neste tema. Então, uma coisa é eu falar assim, nós estamos juntos porque a gente já está junto há um tempo, né? E ele está aqui dentro de casa, ela está aqui dentro de casa, a gente juntou as coisas, estamos juntos. Conveniência, que é um baita ponto fraco. Agora, nós estamos juntos perante algo maior e que na nossa sociedade predominantemente cristã, perante Cristo, perante Deus, perante a espiritualidade. Por quê? Porque a base espiritual dentro do campo do casamento, ela dá para nós uma base muito sólida, porque o espiritual não se toca e não se degrada com o tempo. Então pensa, se você fala assim, ela é bonita,
ele é bonito, então eu vou ficar com ele, vou casar com ele e tal. Só que dentro dessa escolha, a partir de uma questão material, que é o corpo, que é a beleza, essa parte vai se esvair com o tempo, ao contrário da base espiritual, que é uma base que ela se mantém estável e muito elevada ao longo do tempo. Que é como se fosse uma convocação mais forte dentro de mim para amar aquela pessoa, para estar junto com aquela pessoa, para me dedicar para o bem, para a felicidade daquela pessoa. E a partir do momento que eu vejo ela feliz, eu também me torno feliz. Então essa base espiritual, ela é muito necessária para o casamento. Independentemente da sua crença, do que você acredita, essa base espiritual, ela é necessária. Alguém tem que te falar isso, esse alguém sou eu. Alguém tem que abrir teus olhos. Então, um casal que frequenta um templo religioso, que tem ali uma dinâmica e um desenvolvimento da reforma íntima dentro de um templo religioso, é um casal mais fortalecido, que pratica a boa religião, que faz esse link com essa base de espiritualidade, é um casal fortalecido. Por que boa religião eu falo, né? Que pratica verdadeiramente os preceitos ali. Que não trabalha na aparência, na hipocrisia, mas sim na real e profunda vontade de ser o que é pregado ali. De ser o que você enxerga dentro dessa base espiritual, dentro dessa base dos conceitos religiosos. Porque você, meu caro amigo, minha cara amiga, você que não é muito conectado com a religião, com essa parte espiritual, entenda, essa parte espiritual existe desde que o mundo é mundo, independentemente de você achar algo sobre isso. E vai continuar existindo. Então, se tem algo que é importante você assumir como algo para te agregar, que dura por milhares de anos, você aproveita esta ferramenta, aproveita este campo para se fortalecer, para fortalecer o seu relacionamento. Então quebra um pouco esses tabus, né? Porque muitas pessoas se afastam da religião, se afastam dessa espiritualidade, não por conta da religião. A religião, ela não é má, entenda isso. O que é mal, o que foi mal um dia, e aqui quem está falando é uma pessoa que já foi ateia. Eu já fui ateu. Hoje eu tenho a minha religião, hoje eu sou cristão, porque a minha barra ficou mais elevada com esse campo, trabalhando esse campo. E o meu alcance no paciente, às vezes não falando necessariamente de religião, fica maior também. E dependendo da crença que o paciente traz, eu trabalho ela também para fortalecer ele. Então é um tema que é importante, é um tema que é necessário desenvolver. Então essa base espiritual, ela é muito importante para você se fortalecer internamente, para você fortalecer o seu relacionamento. Não podemos negligenciar isso. Então, quando a gente, aquela fase de revolta, eu falo que o ateu ele existe por 3 motivos, ignorância, implicância ou soberba, A ignorância é quando você não estudou muito. Você não estudou muito a história, você não estudou Aristóteles, você não estudou Platão, você não estudou Santo Agostinho, você não estudou São Tomás de Aquino, que é um dos gênios da história da humanidade. E aí você, no alto da sua ignorância, tá no escuro e tá dando tiros no escuro. Porque Deus é aqui, porque é uma fraqueza, preenche lacunas e tal. Aqueles argumentos que eu tô cansado, porque eu desenvolvi eles por muito tempo, na minha época que eu era um ateuzinho, E a implicância é quando você começa a estudar, começa a observar, começa às vezes até a sentir, dependendo da sua sensibilidade, e você rejeita isso. Você não quer olhar para isso. Por quê? Porque dentro do implicante, da versão implicante de um ateu, você tem pessoas religiosas falhas, que tá cagando regra, os moralistas, e que os seus atos não condizem com esse cagar de regras. Então a pessoa religiosa falha, que somos todos nós no limite, no fundo, desestimula esse ateu implicante, esse jovem imaturo, essa pessoa imatura. Então a pessoa ela acha que o problema da religião é a religião, mas na verdade é o religioso que ainda é falho, que é hipócrita, que fala uma coisa e faz outra.
Você não pode modular a sua decisão de desenvolver essa base espiritual muito importante e necessária por conta de uma outra pessoa falha. Isso é uma escolha burra. Essa é uma escolha que vai limitar você mesmo na sua condição de vida e o único prejudicado vai ser você. Então aqui eu não estou pregando para ninguém, eu estou falando porque hoje está muito bem estabelecido que a saúde mental precisa de um desenvolvimento da espiritualidade. Agora, eu estou abrindo essa porta para você buscar isso, porque eu te garanto que vai te fazer bem. Claro, dentro da crença de cada um, aonde você se sentir à vontade, né? Onde você sentir que é de verdade, que é uma coisa que... Só que lembre-se, é um processo de você com você mesmo. Então você vê o fulano ali, fulaninho ali no templo, lá no centro espírita, na igreja católica, na igreja evangélica. Se você vê o cara ali, pô, aquele cara hipócrita, deixa ele tá vivendo o processo dele. Você que tá com o dedinho ali de julgador, você que não é juiz de porra nenhuma, você quer aí medir uma régua mais elevada para os outros. E essa régua, no fundo, vai ser elevada para você e você vai sofrer também. Então, faça o processo para si, para você mesmo se desenvolver. Né? Então, isso é muito importante para a sua saúde mental. Assim como foi muito importante para a minha saúde mental e assim como é importante para os meus pacientes. Né? Então não negligencie isso, né? E o último nível do ateu, né, que é o ignorante, o primeiro nível, não estudou porra nenhuma e no seu alto da ignorância acha coisas aleatórias. O cara que começa a estudar algumas coisas, fica implicante, tem aqueles defeitos dos religiosos ali em volta, ele acha que esse é o mal da religião e não é o mal da religião, porque a religião não é um indivíduo, a religião não manifesta ações, né? E tem aquele que é o soberbo, que estuda pra caramba, que lê muita coisa, mas que ele acha que ele, o seu alto da soberba, com muito conhecimento, ele acha que ele tá nesse nível acima disso. Ele tá acima desse nível da religião, da verdade, né? Então, ele acredita que ele tá neste nível acima do conhecimento. E ele pode estar negligenciando alguns conhecimentos importantíssimos. É claro, tem muito ateu por aí maravilhoso, tem muito ateu aí que faz o bem. Ateu não significa, ser um ateu não significa que você é uma pessoa má, entenda isso, meu colega, entenda isso, meu querido. Ser ateu significa que muitas vezes você pode estar fazendo um recorte limitado e diante de um sofrimento, você pode ter menos ferramentas e uma visão mais limitada que possa te auxiliar para sair desse estado, para lidar melhor com esse evento traumático, com essa emoção negativa. Então, essa base espiritual, ela é muito importante para a construção de um relacionamento. E isso ninguém te fala, né? Porque as pessoas acham, né, que religião é uma coisa que não pode se falar num processo terapêutico. É claro, eu não sou um pregador dentro do processo terapêutico. Eu espero o paciente abrir este campo para mim. Muitas vezes o próprio paciente fala, nossa, tô precisando voltar pro meu templo, tô precisando frequentar isso, ou eu fui com a minha mulher ontem, foi muito legal, foi muito bacana, a gente voltou melhor, a gente voltou bem e tá. Então, saiba, você não pode deixar esse campo fechado, esse campo tem que estar aberto, ele tem que ser explorado, ele tem que ser trabalhado, esse pilar ele é importante para ser fortalecido. Então, dentro da crença de cada um, é isso, né, meus queridos? Eu não tô aqui para convencer ninguém, eu tô aqui só para expor fatos, colocar um ponto de vista real, um ponto de vista baseado com estatística, fatos em cima, iluminando a saúde mental, iluminando ainda mais, ampliando ainda mais os mecanismos que nós temos, as ferramentas que nós temos, mecanismos de ação que nós temos, ampliando a visão para você viver melhor, para você ser melhor, certo? Curta esse vídeo, compartilhe, dê like, o seu like é muito importante, se inscreva no canal, a sua inscrição aí para ativar o sininho, para acompanhar esses vídeos, porque agora eu não vou parar, eu vou publicar, porque as mensagens boas têm que chegar até você e eu acredito que eu sou um canal para chegar essa mensagem até você, porque eu vivo essas mensagens, e eu
consigo uma maior plenitude, um maior nível de felicidade na minha vida. E claro, a vida não é perfeita, a vida não é um mundo cor-de-rosa. Então, se você precisar de ajuda, não esqueça, busque ajuda, você não está sozinho. Certo, meus queridos? Um beijo para vocês, fiquem com Deus.